mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Um bom dia a todos e a todas vocês. Que alegria podermos estar celebrando o culto da ressurreição. O culto onde nós lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que carregou sobre si todos os nossos pecados, aquele que estava morto, ressuscitou. E eu quero saudar a todos vocês aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você que está junto com a sua família, talvez prestando culto aí no seu lar, na sua casa, independente do lugar aonde você está. Que a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês e que vocês possam ter um culto maravilhoso aí na sua casa, sozinho ou acompanhado. Que Deus abençoe você e também este tempo de culto. Quero saudar a você com uma palavra do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, que diz assim: No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Viver a Páscoa, celebrar a Páscoa, é sempre de novo ser lembrado deste versículo que diz que era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era o peso da dor dos nossos pecados que estavam sobre ele. Por isso hoje nós podemos também prestar cultos e louvar a Deus, agradecendo porque ele suportou toda aquela dor, suportou todo aquele sofrimento, para que eu e você tivéssemos a salvação, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ter uma nova vida, de termos um novo nascimento e assim também cheios de esperança, não mais ter medo da morte, mas crer na ressurreição, naquele que hoje vive e que hoje também está junto conosco celebrando este culto, este Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Foi por amor.
nosso culto, nós queremos conversar, ouvir um pouco sobre uma palavra. Uma palavra que com certeza acompanhou os últimos momentos de vida de Jesus. Acompanhou Jesus naquela sexta-feira, talvez até mesmo naquela quinta-feira, que é o sentimento de dor. Você já sentiu dor? Seja essa dor física ou dor espiritual? A dor, ela é algo impressionante, porque ela mexe conosco. Ela mexe com o nosso humor, ela mexe com a nossa estrutura. Quando sentimos dor, nós não temos vontade de fazer nada. E existem dois tipos de dor, das quais também Jesus sentiu naquela sexta-feira. Uma delas é o que nós chamamos de dor física. Sentir aquela dor no corpo, aquele machucado, aquele cansaço. Aquilo que Jesus sentiu naquela sexta-feira por estar apanhando. As feridas, as marcas, o peso da cruz, o peso das correntes, tudo aquilo com certeza causou em Jesus uma dor muito grande. E se existe uma coisa que nos incomoda é a dor. A dor nos tira as forças, nos tira a esperança. Talvez você é uma pessoa que sente muita dor, dor física, dor de cabeça, dor no estômago, dor na coluna, dor nas juntas, não sei se você sofre de algum tipo de dor, mas a dor é algo do qual nós nos sentimos incapazes. Nós não sabemos muitas vezes como fazer nem como lidar com a nossa dor. E existe um outro tipo de dor que nós chamamos de dor espiritual. A dor espiritual já é diferente, você não consegue encontrar remédios em uma farmácia, como um Dorflex, um paracetamol, mas é uma dor que é interna. E a dor espiritual, ela é causada por emoções, por sentimentos, por palavras malditas, por atitudes que feriram profundamente o nosso coração, como a traição. Talvez a atitude de nossos amigos de nos abandonar quando mais nós precisávamos dele cause em nós essa dor. Mas também o pecado. O pecado é algo que pesa em nós. Davi diz no Salmo 34 que o peso do pecado era como se a mão de Deus pesava sobre ele todos os dias. E esse peso é o peso da dor espiritual. A mesma dor que o filho pródigo sentiu quando ele então olhou para a sua vida e disse: eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Quando ele se deu por conta do erro que ele tinha feito, então veio aquele peso, aquela dor que somente ele conseguia entender. E essas duas palavras, esses dois tipos de dor, sejam dor física ou dor espiritual, o Mestre Jesus ele enfrentou em um só dia. Naquele mesmo dia de sexta-feira, Jesus Cristo ele sofreu a dor física, a dor de apanhar, a dor de ser chicoteado, a dor de ter colocado sobre ele aquele espinho como coroa, aquela lança que o furou, aqueles pregos que o furaram, foram as dores físicas que Jesus sentiu. Mas Jesus também sentiu a dor espiritual, porque ele foi traído por um dos seus amigos, aquele do qual Jesus havia dado o pedaço de pão, aquele que estava sentado ao seu lado, aquele que Jesus havia então lavado os pés. Esse o traiu, e existe a dor da traição. Mas também existiu entre Jesus a dor de ser abandonado pelos seus amigos, no momento em que ele mais precisou. Quando ele estava lá no Getsemane orando naquela quinta-feira, quando ele mais precisou dos seus amigos, naquele momento de agonia, diz a palavra, os seus amigos dormiram. E Jesus sentiu a dor de ser abandonado por aqueles dos quais nós amamos. Enfim, Jesus naquela sexta-feira, ele sentiu muitas dores. Por isso o profeta Isaías diz que ele sabe o que é sentir essa dor. Que Jesus é conhecido como um homem que soube suportar toda a dor. E hoje eu quero contar a história de dois homens que também estavam enfrentando dores semelhantes à de Jesus. Foram os dois homens que foram crucificados com Jesus. Os dois criminosos, como diz a palavra. Um foi crucificado à direita de Jesus e o outro à sua esquerda. Ambos os homens estavam do lado de Jesus e sentindo as mesmas dores físicas que Jesus.
Talvez eles não tivessem dores espirituais, afinal de contas, eles eram criminosos. Eles não estavam carregando o peso da culpa de ninguém, muito menos o pecado. Eles estavam sendo castigados pelas suas próprias atitudes. Mas com certeza eles carregavam a dor física, de saber que o seu corpo estava se dilacerando e a qualquer momento o fiozinho da sua vida se romperia e a sua vida chegaria ao fim. E aqueles dois homens estão então à direita e à esquerda de Jesus, e eles olham para Jesus, e cada um desses homens tem uma atitude diferente diante de Jesus. Os dois estavam passando por sofrimentos. Os dois estavam tendo uma dor física tremenda. Os dois estavam à beira da morte. Mas olha só qual foi a atitude de cada um deles. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39, diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, um outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual jugo? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo pelos nossos atos que merecemos. Mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Vejam só, aqui nós temos dois personagens que estão diante da Páscoa, diante daquela sexta-feira santa, na presença de Jesus. Eles estavam tão perto de Jesus, que eles conseguiram escutar Jesus dizendo: Pai, perdoa essa gente porque não sabem o que fazem. Quem é a pessoa que em meio à sua dor vai clamar pela dor do próximo? Pela dor daqueles que o crucificaram? Quem é este que ora por nós, mesmo ele estando em tremenda dor? Então aqueles homens ouviram as palavras de Jesus. Assim como também eles ouviram ele clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Aqueles homens viram e ouviram todo o clamor de Jesus. Viram também as pessoas que aos pés daquela cruz choravam e lamentavam a morte daquele homem. Mas um daqueles que então ali estavam crucificados não estava nem aí com o que estava acontecendo. A sua vida estava por um fio e ele ainda aproveitou os últimos minutos de sua vida para debochar. Diz a palavra, para blasfemar contra Jesus, ou seja, para zombar de Jesus. Eu fico pensando, o cara estava por um fio da morte e ele estava levando a sua vida ainda como se não fosse nada, como se a morte não fosse tão perigosa ou tão assustadora. E ele brinca com Jesus. Ele zomba de Jesus, dizendo: se você é o Cristo, desce daí, salva-te a si mesmo. E do outro lado nós já encontramos um outro personagem. Nós encontramos um homem com as mesmas dores, pagando também pelo seu crime. Assim como a palavra mesmo diz, ele reconheceu: eu estou aqui porque eu mereço morrer pelo que eu fiz. Mas este homem, além de reconhecer o seu erro, ele olha para Jesus e ele diz: este homem, é injusto a sua morte. Ele está morrendo de forma injusta. E ele começa a olhar para Jesus e entender que Jesus é sim o Cristo, é sim o Filho de Deus. Tanto é que no finalzinho da sua conversa com Jesus, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, no paraíso, lembra-te de mim. Ou seja, aquele homem no finalzinho da sua vida, ele reconheceu quem era Jesus. Ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus no seu último fiozinho de vida. O que acontece com os dois, a história não conta, mas provavelmente aconteceu com o mesmo que aconteceu com Jesus. Todos morreram crucificados. Mas o que eu quero trazer como reflexão para você nesse dia de hoje é: quem desses dois homens se parece contigo?
Este homem que estava ao lado direito, duro, frio, sarcástico, mesmo sabendo que a sua vida aqui na terra ela é passageira, continua blasfemando, continua brincando com a fé, continua se achando tão orgulhoso a ponto de se achar no direito de questionar a Deus. Será que existem pessoas assim? Sim, existem. Existe, muitas vezes eu me questiono porque as pessoas não querem andar com Jesus. Elas não querem, elas acham que não precisam de Jesus e elas vivem sem. Tranquilo até aí porque é a fé delas com elas e Deus. Mas aí nós, muitas vezes, vemos as pessoas fazendo declarações, dizendo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te receba. Mas a pessoa nunca quis saber de Deus. E meus queridos e minhas queridas, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem buscado a Deus em vida, não vai ter para você a morte. Não vai sobrar tempo para você depois que você morrer. Enquanto estamos vivos, assim que a nossa linha da vida se romper, não dá mais. Por isso aquele clamor daquele homem no finalzinho da sua vida, ele reconheceu que no fiozinho da sua vida existia ainda uma esperança, porque ele se entregou a Jesus. Nós temos que entender que existe um lugar chamado paraíso e um lugar chamado inferno. Os dois existem. Mas muitas vezes nós vivemos nesse mundo como que só o paraíso existe. Todo mundo vai para o céu porque Deus amou ao mundo e todos vamos para lá, mas nós temos que lembrar que Jesus disse que aquele que nele crê, esse sim terá a vida eterna. E aquele homem que estava ao lado de Jesus, que no finalzinho da sua vida teve a oportunidade de se arrepender, a este homem, sabe o que Jesus disse? Fica tranquilo, porque ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembrando que ainda hoje, quando Jesus se refere a hoje, ele não está dizendo que eles imediatamente foram ao céu. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas Deus dá uma garantia quando ele diz, você vai comigo para o paraíso. É isso que nós celebramos nesse dia da ressurreição. É saber que esse nosso Deus, ele não permaneceu preso naquela cruz, e muito menos trancado naquela tumba, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que eu e você, quando o fio da nossa vida se romper, eu tenha certeza para onde eu vou. Para onde você vai? Se o fio da sua vida se romper, Jesus Cristo está te oferecendo hoje o perdão e a salvação. Ele está dizendo para você hoje ainda eu quero estar contigo. Hoje eu quero viver uma vida já aqui na terra, neste paraíso. E eu e você temos essa oportunidade. Mas e qual dos lados você se encontra? Você já se arrependeu dos teus atos, das suas atitudes? Já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já disse para ele, lembra-te de mim, eu sou falho, eu sou pecador, mas tenha misericórdia de mim. E Jesus ensina a todos nós que para aquele que reconhece ele como Senhor e Salvador, a morte não mais nos assusta. A morte é apenas o nosso descanso, assim como Jesus descansou no sábado, e no domingo de manhã ele manifestou todo o seu poder, toda a sua autoridade, quando daquele túmulo ele se levantou. E ele então chegou em todas as casas, anunciando a vida. Os anjos anunciaram, as pessoas anunciaram, está vivo o nosso Senhor. E assim ele também foi preparar um lugar para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê um dia esteja juntos lá naquele paraíso. Qual dos dois você tem sido? Quem você quer ser a partir deste domingo de Páscoa? O que Jesus representa para você? Apenas um homem que foi crucificado? Ou ele representa o verdadeiro Deus que entregou o seu corpo e o seu sangue para que você tivesse a oportunidade de ter uma vida no paraíso? Que Deus assim te abençoe. E eu quero também te convidar. Talvez você esteve na sua casa, talvez por algum motivo você não pôde participar conosco dos cultos presenciais.
eu quero te convidar a você aí na sua casa preparar a sua Santa Ceia. Pegue um pão, pegue um fruto da videira, reúna a sua família. Talvez tenha alguém na sua casa que está acamado. Chega pertinho deles, chegam todos juntos como família e orem, falem com Jesus, recebam do corpo e do sangue de Jesus. Você pode fazer isso aí na sua casa e juntos vocês leiam esse texto bíblico e juntos vocês tomem a ceia em família. Não percam a oportunidade de receber o perdão e a salvação de Cristo Jesus. É de graça, é para mim e para você. Sinta-se à vontade para neste momento fazer a Santa Ceia aí na sua casa. Assim nós encerramos esse tempo de culto. Que alegria podemos celebrar este Jesus que está vivo, que foi preparar um lugar para mim e para você neste paraíso. Eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu creio e eu espero pelo paraíso, mas eu já vivo essas alegrias com Ele já aqui. Por isso eu desejo que todos vocês tenham tido uma abençoada Páscoa. E desejo também que esse dia continue tão maravilhoso na presença desse Jesus. Que a bênção desse Jesus, que veio ao mundo para nos salvar, que a salvação e o perdão dele possa chegar aí na sua casa, em seu coração e sua família. E que a partir de hoje você e sua família tomem uma decisão para caminhar com Jesus, para experimentar as maravilhas que Ele tem para te dar. Hoje ainda você pode começar um paraíso aí na sua casa. Que Ele os abençoe, os guarde e os ilumine hoje e sempre. Amém. Uma feliz Páscoa a você e a toda a sua família.